o sal é para ficar mais gostoso. Né? Então, às vezes a gente trabalha um pouco nesse esquema da obrigação, né? E se esquece que nós estamos aqui para nos divertir. Quer dizer, né? Não no sistema. A gente está aqui para ser feliz, não está aqui para ficar sofrendo e nem para. Ai, a igreja. Né? Então é um pouco esse sentido também que eles falavam do sal, né? De ser saboroso. Santo Inácio tem uma das frases que ele fala, que é uma das primeiras, que ele fala: não é importante o muito saber, mas o importante é sentir e saborear internamente as coisas. Né? Então falta um pouco isso, da gente sentir, puxa, que gostoso. Como é bom a gente estar aqui, como está quentinho aqui dentro. Vocês sabem que o sal... Por que eles chamam sal de remédio, né? Tem esse, né? Quem é que não... Quem é que nunca... Quem é que nunca chegou em casa num dia cansado e meteu o pé numa salmoura para dar aquela relaxada, né? E a Vanina falava também de quando você dá uma pancada, uma água quentinha com sal. Então, essa ideia do remédio. E além disso, o sal, ele se dilui muito na água. E o nosso corpo é 70% de água. Por isso que eles fazem remédios com base em sais, para que o corpo consiga absorver melhor os remédios. Né? Esses remédios secos, né? Então, nesse sentido, né? No sentido da absorção do corpo, não só da igreja, né? Isso é uma coisa que o ano do laicato vem chamar a gente, né? O que é mais que falta, não só na igreja, mas na sociedade, para que a gente possa penetrar mais profundamente na sociedade quanto o sal? É a limpeza, né? Qual é o sal mais famoso que se usa para limpeza? Soda cáustica, né? Esses dias ele falava que foi ajudar na limpeza de um amigo, assim, de uma garagem. E aí sempre tem aquelas manchas de óleo no chão, né? Pedaço de cimento, chiclete pisado, essas coisas, né? Aí ele o cara botou lá o produto, na hora começou a ferver e fazer bolha e como é que é? Sair fumaça do chão, né? Então, o sal tem o sentido da limpeza também, né? Até o pessoal meio bruxo fala que também usa na limpeza do corpo, né? Você for aí no banho de sal grosso, joga sal atrás né? Joga sal atrás do ombro, essas coisas. Então, esse já é um outro sentido mais místico, assim, outra coisa. Né? Mas, enfim, vamos pensar nessa coisa da limpeza. Quem é que ficou com a limpeza? O que precisa ser limpo, né? Dentro da nossa sociedade, dentro da igreja. Importante pensar. E precisa fazer essa limpeza. E a gente está aqui para isso. Não só dentro da igreja, mas na sociedade também, né? O nosso tempo é um tempo que precisa de muita limpeza na nossa sociedade, né? Não tá? Esses escândalos todos de corrupção na política e tal. Todo mundo agora não está falando que essa eleição é a eleição da limpeza, né? E precisa encarar, porque todo mundo sabe que se fizerem uma igreja onde você é o Deus, essa igreja não vai ser grande coisa, porque você sabe que não está com essa bola toda, né? Então precisa limpar algumas coisas, né, dentro da igreja e dentro da gente também, né? E aí falta o último, né, que para mim é um dos mais importantes, porque quando a gente fala em limpeza, qual é o grande medo que a gente tem? Né? De jogar fora a água e a criança, né? A gente às vezes pode nessa de limpeza, vai muita coisa, né? Quais são as coisas boas, né? Quais são as coisas que a gente deve conservar da igreja?
Não sei o que, que vocês escreveram. Com essas ideias que a gente tem, dá para a gente partir não de um exemplo lá na Patagônia, mas aqui com a gente. Né? Porque esse documento, ele não vai falar, o documento 105, ele não vai falar de, da vida lá do outro lado. Vai falar da nossa vida cotidiana e de como é que, qual é esse novo posicionamento da igreja. Né? Esse documento se divide em 3 momentos. No primeiro momento ele vai falar o sujeito na igreja, né? O cristão leigo é sujeito da igreja. E eu estava até agora comentando com o Padre Márcio, a palavra sujeito para nós, a gente usa muito no português o sujeito e o predicado, né? O predicado é o adjetivo da pessoa, né? É aquilo que ela está fazendo, e o sujeito é aquele que faz a ação. Mas essa palavra ela tem origem no latim, né? E no latim ela tem uma função tanto de ser a pessoa que faz a ação, tanto de ser aquela pessoa que na língua nossa se chama de súdito, aquela pessoa que se submete. Então o sujeito, ele é sujeito, ele faz a ação, mas ele também é alguém que se sujeita, né? E que está aqui disponível para trabalhar em grupo, percebendo que ele vem de algo que é maior que ele e que ele vai para algo que é maior que ele. Então esse é o primeiro capítulo, ele vai falar sobre isso. Tanto que uma das partes importantes do capítulo ele vai falar quem são as pessoas dentro da igreja. Né? Hoje em dia a gente tem pais e mães de família, né? A gente tem casais de segunda união, a gente tem casais homoafetivos, a gente tem todo esse tipo de pessoa que tá chegando na igreja. Né? E todas essas pessoas devem, cada um à sua maneira, se tornar sujeitos da igreja. Né? O segundo, ele vai falar do sujeito eclesial, do nosso papel dentro, né, do sujeito igreja. Né? Não a igreja fora de nós, mas a igreja nós. Então vai falar, por exemplo, da importância da nossa ação enquanto membros da igreja. Então, da nossa ação dentro de comunidades, não só da comunidade. Claro, o padre tem a obrigação de fazer que o telhado esteja direitinho, que a parede esteja pintada. Ele, vamos dizer, está sendo pago para isso, para fazer essa conservação e também para cuidar das pessoas. Né? Mas nós também somos sujeitos fora da igreja. Né? E dos motivadores desse documento, eu não sei se alguém aqui, se vocês estudam, Padre Márcio, a missa tridentina, não? Mas na missa tridentina, que é a missa aquela que se rezava de frente para o sacrário, de costas para o povo, no final da missa, eu não sei falar latim, mas a palavra era o seguinte: agora terminou a missa, está começando a missão. Então, dos motivadores foi realmente a retomada dessa ideia. Quando termina a missa, começa a missão. Né? Terminou a missa, começa a missão. E isso é muito importante, porque é muito fácil viver dentro da igreja, com os probleminhas da igreja, né? E com certeza, na hora que nós nos abrirmos para a sociedade, essa questão de fofoca, isso vai diminuir muito. Porque a gente vai ver... Eu sei disso porque eu tenho um amigo evangélico e a alegria dele era ficar me enchendo as paciências porque eu era católico. Então ele chegava na produtora e falava: qual é o santo de hoje? E não sei o que lá. Ele sempre tinha que falar alguma bobagem em relação à igreja católica. E aí um dia eu falei para ele, fulano, se nós somos cristãos, vamos ficar um enchendo a paciência do outro,
A gente tem um mundo inteiro que está contra nós. Se você não for junto comigo, eu não sei como é que a gente vai chegar em algum lugar. Né? Então, quando a gente se abrir mais e esse ambiente começar a ser mais arejado, né? Quando a coisa está mofada, o que você faz? Abre a janela, né? Vocês vão ver que essas picuinhas, essas coisinhas, elas vão começar a ter menos diferença. Por quê? Porque eu vou estar vendo a injustiça social, eu vou estar vendo o cara que é morador de rua, eu vou estar vendo a comunidade terapêutica das pessoas que usam droga, entendeu? Eu vou estar vendo a casa do homem doente que está há 20 anos na cama. Então, a ideia desse documento é promover essa abertura, né, para que a gente aprenda que o fim da missa é o começo da missão. Né? Essa é a grande motivação que se propõe, que está sendo proposto nesse ano do laicato. Ele não é um ano para que a gente fique olhando para a gente mesmo, né? Mas é um ano que é para que a gente consiga perceber que nós somos o braço da igreja, nós somos a perna da igreja, nós somos a boca da igreja. E o mais bonito, nós somos para muitas pessoas o único evangelho que elas vão reconhecer na vida, que elas vão conhecer na vida. Já pensaram nisso? Que você é o evangelho que a pessoa vai saber? Que você é a pessoa que vai chegar e vai ter... Não estou falando de bom exemplo, não. Puxa, eu gosto dele porque ele é católico. Né? Você é a pessoa que muitas vezes é o evangelho que a pessoa vai ter que ler. É a pessoa que, para outras pessoas, é a pessoa que representa a igreja. Não acontece isso com vocês? Que vem aquelas pessoas, você que é da igreja, reza por mim, não tem isso? Né? Você que é da igreja, o que você acha do Bento XVI? Ou do Papa Francisco? Não acontece isso nas conversas de final de semana, assim? Né? Então, e o terceiro momento é a ação transformadora. E aí ele vai nos propor algumas coisas para que a gente possa, enquanto igreja, promover uma ação transformadora na sociedade. Né? E aí a gente vai ver no que está sendo proposto dentro do documento. Vocês sabem quem foi Paulo VI? Papa Paulo VI? O Hitler, quando ele fez lá a bagunça dele na guerra, todo mundo lembra do Hitler, não lembra? Ninguém lembra do Adenauer. O Adenauer foi o cara que pegou a Alemanha da guerra e colocou a Alemanha para funcionar de novo. Né? É claro que eu não vou comparar o Hitler com João 23. João 23 foi o Papa que colocou, né, começou com o Pio XII, e o João 23 colocou a igreja de cabeças para o ar, assim, falou, olha, vamos mudar tudo, vamos virar o padre para o povo, vamos falar na língua das pessoas e vamos mudar isso aqui. Então, tudo isso que a gente conhece hoje em dia como igreja foi idealizado por João 23. Mas, quem documentou, quem criou argumentos foi Paulo VI. Né? Ele é que realmente comandou a grande mudança da igreja e de uma maneira muito calada, muito quieta, tanto que o João 23 é santo e ele ainda não é. E não sei se vai ser. Entendeu? Ele não é... É aquele pequeno trabalhador, é o verdadeiro homem de igreja. Né? Quantos de vocês não agem caladamente por aí, dentro dos trabalhos da igreja, né? É uma pessoa como nós. Então, ele fala uma frase muito interessante. A primeira e imediata tarefa do leigo não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial. Esse é o papel específico dos pastores.
né? Tanto que a gente vê muitas igrejas hoje em dia que a única coisa que acontece é catequese e ministros. Pronto, é a única preocupação das comunidades, né? Então, esse é o papel do padre. Não que ele tenha que fazer sozinho, mas é ele que tem que organizar. Isso vamos dizer, como é que você fala? A básica, né? O trabalho básico do padre, né? Sem isso, acho que nem paróquia pode ser, né? A primeira e imediata tarefa dos leigos é o vasto e complicado mundo da política, da realidade social e da economia, como também o da cultura, da ciência e das artes. Né? Interessante que a gente tenha clareza de ver isso, que a questão da catequese, a questão dos ministros é uma questão importante, mas ela é motivada pelo padre. Mas nós também temos que pensar, né, no mundo da política, no mundo da realidade social, né, no mundo da cultura, das artes. Esses são mundos que a igreja se afastou um pouco. Mas essa é a vocação do leigo. Entendeu? Mais importante do que o leigo ficar fazendo uma celebração, ou palestras, ou isso e aquilo, é importante que ele esteja lá com as pessoas, que ele esteja a presença da igreja junto das pessoas, porque são as pessoas que precisam. E aí eu vou dar um exemplo que talvez seja muito claro para vocês. Vamos dizer que vocês tenham um amigo, mas esse seu amigo só vai visitar você a cada 5 anos. É um bom amigo? Não parece ser um bom amigo, né? Agora, se esse amigo vai visitar você, que seja uma vez a cada 6 meses, né? Ainda que você não seja grudado, você sabe que... Então, a ideia desse documento é realmente que as pessoas sintam a presença da igreja, não só nos grandes acontecimentos, como o batismo, o crisma e tal, mas que a presença da igreja seja uma constante. Vamos rezar um texto na sua casa? Vamos rezar pela sua irmã que está doente? Vamos na casa da fulana, porque ela precisa de o filho dela está com uma doença que eles não sabem qual é? Vamos rezar pelo fulano que está todo endividado, enrolado, e que não está confiando muito que o Ciro vai tirar as dívidas dele? Não tem o Ciro Gomes que falou que ninguém mais vai ter dívida agora? É, cada um puxa o povo que consegue, não é verdade? Então, é importante que a gente seja presença. E não é que a gente tem que ser presença para resolver o problema das pessoas. Porque quem tem esposa... Vocês dois têm esposa? Vocês têm esposa? Às vezes a mulher não quer só reclamar. Ela não quer resolver, ela quer reclamar. Ela quer que você escute, que ela está triste, que ela está... E você não tem que ficar dando solução para o problema. Porque a solução vai acontecer. Entende? E vai acontecer muitas vezes se você der atenção. Porque às vezes você vai falar uma palavra e algo que ela não conseguia ver, ela então consegue enxergar, exatamente porque você conseguiu chamar a atenção dela para essa coisa nova. Concorda comigo? Está tudo bem por enquanto? Né? E é isso então que esse texto. Agora, esse negócio que o Paulo VI falou, ele falou em 1973. Quantos anos? 40. Eu tenho 33 e vou fazer 45. Então.
45 anos atrás. E ninguém leu essa coisa. Né? Então, quer dizer, a gente leu, os padres leram, mas ainda a gente às vezes tem que esperar chegar o momento da coisa amadurecer. Né? Então, o grande campo de ação dos cristãos é o mundo. Por isso, o Concílio Vaticano II afirma que a igreja está dentro do mundo e não fora. Na relação com o mundo, a igreja se vê pequena, pequeno rebanho, sal na comida, fermento na massa, semente lançada na terra. Né? É assim que nós, mesmo sendo poucos, podemos dar sabor a uma sociedade. Né? Eu vejo aqui poucas pessoas bem jovencinhas, mas não sei se vocês percebem, os jovens de hoje, quem tem filho jovem aqui, eles não têm pressa, eles não parecem que vai morrer. Se não fizer, eu tenho que ir na festa hoje, porque senão eu vou morrer. Não é? Eles têm uma urgência, porque o que um jovem tem de perspectiva? Né? Porque é diferente, a gente ele é legal a perspectiva. Vai ter no futuro, vai ter carro voando, né? Vai ter um robô que vai trabalhar por mim. Isso é que a gente pensava quando era pequeno. Agora, o que os nossos filhos pensam? Que vai acabar a água? Né? Que a Coca-Cola vai comprar o aquífero Guarani? Que nós vamos morrer tudo seco? Que vai ter guerra e vai ser só desgraça? Que vai pegar AIDS? Entende? A perspectiva deles está muito murcha. E não é só deles. Entendeu? A perspectiva do mundo está murcha. A vida está qualquer coisa. Precisa de sal. Precisa da gente. Mesmo que a gente seja uns dãozinhos, a gente pode trazer alegria e esperança na sociedade. E aí eu vou dar um exemplo, que é nosso, né? Meu, talvez. Não é meu. Porque não fui só eu que fiz. A gente tinha um rapaz chamado Marcão, que era como é que chama? Tem os alcoólicos anônimos e os bêbados conhecidos, né? O Marcão era o bêbado conhecido. Dormia na rua, estava preto, de tanto bebia e dormia, né, na calçada. E claro, o fígado estava detonado, né, já nem pensava direito e tal. E aí a gente fez uma campanhazinha lá no bairro. Marcão, vamos tratar desse alcoolismo aí, vamos parar com esse negócio? Vamos. Né? E ele já tem 4 anos que ele parou de beber. E ele é uma fonte de luz para o bairro. As pessoas olham para ele e falam, puxa, se ele que estava lá na rua, dormindo no ponto de ônibus e num Fusca abandonado, conseguiu sair dessa, eu também consigo. Também quero. Entende? Então, e não vai ser o discurso que vai fazer a gente mudar. O que vai fazer a sociedade mudar é o nosso exemplo, a nossa vivência. E a gente que tem filhos sabe que é muito mais, pega muito mais os nossos filhos, às vezes, o que a gente faz do que o que a gente fala. Né? Você fica bravo com o filho e você fala, mãe, mas você faz a mesma coisa, não falam isso para você? Lá em casa falam para mim isso aí, para a Vanina não, porque a Vanina é exemplar. Mas para mim falam. Né? Então, então, não estou falando de fazer discurso, de sair na praça, não é disso. Fazer o que chamam de proselitismo. Não. Tem uma pessoa para ajudar? Ajuda. Tem não sei o que para fazer? Faz. Não é coisa fora do normal, é coisa que você pode fazer. Você pode ir visitar um doente? Posso. A gente pode ir rezar um terço na casa de não sei quem? Pode. Entende? Não estou falando de coisa complicada, coisa bacana, simples, fácil. Né? Então, porque ali está o nosso campo de ação. Nós não temos esse ministério que os padres têm. De estar dentro da igreja, de participar de reunião, disso, aquilo, tal. Que são as coisas da igreja, que é a obrigação dele fazer.
Nós temos a obrigação de estar no mundo, né? E aí eu tenho certeza que essas fofoquinhas, essas bagunças vão diminuir muito com esse assunto, né? Então, campo específico de ação, mundo. Então, eu vou indo mais para frente, para não. Já estou aqui nas 10h30. E aí nós vamos falar disso, né? Então, deu para entender a ideia do sujeito eclesial? Eu sou eu, mas eu represento a igreja. Não represento a igreja como bispo, eu não vou assinar papel da cúria. Eu não vou dizer para o bispo, olha, bispo, você tem que fazer assim, fazer assado. O bispo vai lá tomar a decisão referente ao que é a decisão de bispo. O que eu faço com o padre que está fazendo bagunça? O que é isso aqui, não sei o que lá? O padre Márcio está triste lá em Piauzinho, vão tirar ele de lá. Então isso tudo é função da igreja. É função do bispo, não é função nossa. Claro, se o padre faz uma bobagem, tudo bem a gente ligar para o bispo e falar para ele, olha, o padre está fazendo besteira aqui. Né? Mas, sujeira, né? Não, assim, tudo bem, isso aí. Assim, na verdade, o bispo só recebe, assim, crítica mesmo, né? Sim. Então, assim, se é um bom padre, igual certos padres, não elogia muito. a gente elogia também, né? Mas não muito. Não na frente, assim, senão ele se acha também. É que nem esposa. Esposa a gente não pode elogiar muito. Ah, precisa. Marido tem que ser elogiado porque nós somos carentes. Vocês são fortes, suportam. Né? Então, a gente tem que começar a se identificar com a igreja. A igreja é minha. Se eu faço uma bobagem, a igreja faz uma bobagem. Se você, eu não vou mais na igreja porque o Zé das Couve lá, que é da igreja, só faz besteira e não sei o que lá. Claro, o pessoal está de olho. Está de olho por quê? Qual é o marido mais ciumento? É o que faz bobagem fora de casa. Não é? Porque ele sabe como é que a coisa é. Se ele faz, por que o outro não vai fazer? Entendeu? Então a gente precisa ficar prestando atenção que a nossa identidade, a gente deixar a igreja grudar na gente. Né? Deixar a igreja fazer parte da nossa identidade. Eu sou o Marcelo da igreja, vamos dizer assim. Eu sou. Vocês não têm isso? Quem é daqui dessa comunidade? Como é que é o seu nome? Paulo. Você não é a Paula da Santa Rita? Não tem jeito, vai grudar. Tem que deixar grudar. Entende? Porque assim como você é a Paula da Santa Rita, também quando as pessoas precisarem de alguma coisa, elas vão atrás de você. Porque querem fazer uma catequese, ou porque estão precisando de uma cesta básica, ou, entendeu? Isso faz parte, a gente tem que, não é ter orgulho, no sentido de ficar dando uma de boa, sou boa porque eu sou a Paula da Santa Rita, entendeu? Mas no sentido de deixar que as pessoas vejam que você seja uma referência. E aí, claro, tem que cuidar do que fala, do que faz, de como vive. Porque na hora que fizer alguma bobagem, sabe, a Paula da Santa Rita vai ter 15 dedos apontando para a Paula da Santa Rita. Tem os dois lados, né? Então, nós temos como característica o sacerdócio comum. Nós somos parte da igreja, não mais uma parte agregada da igreja, né? Mas nós vamos ter que defender. Porque as pessoas vão olhar para a gente como parte da igreja. Porque nós não vamos atuar dentro da igreja, nós vamos atuar fora da igreja. Não vamos, a gente já atua. A gente já trabalha, não tem isso no trabalho de vocês? O padre lá não quis fazer o batizado do meu sobrinho. Como é que eu faço agora?
Ah, deixa eu falar com o padre lá, ver se ele não faz. Entendeu? Não acontece isso na vida de vocês? Né? Então, as pessoas precisam disso. A sensação de solidão da nossa sociedade é muito grande. E as pessoas não querem grande coisa. Claro, elas querem batizar, querem fazer crisma, tal, tal. Mas elas também querem conversar. Né? Um dos ministérios que tem mais crescido dentro da igreja é o ministério da escuta. Né? De ter uma pessoa, ela não tem que julgar, ela não tem que pensar, mas ela tem que ir lá ouvir e não falar o que ouviu. Né? Vamos lá. Dificuldades que a gente vê nesse novo formato de igreja. Existe uma grande oposição entre fé e vida. Né? As pessoas têm uma tendência, isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é coisa da vida. Né? Mas não existe. Não existe diferença, é uma coisa só. E aí eu vou dar um exemplo. O Pascal era padre ou era. Não é teólogo, não, né? Filósofo. Era só filósofo, era mais filósofo, né? Eu acho que é dele a explicação que fala de que Deus não é o maior bem, o sumo bem, a maior bondade, né? Tudo de bom, de perfeito. Se Deus criasse homens, suma bondade, tudo de bom, de perfeito, o que ele criaria? Deus. E o que ele passaria a ser? Criatura. Porque ele foi criado. Entendeu? Deus não poderia criar o perfeito. Porque ele perderia a sua característica de Deus. Então o que ele cria? Nós. Entendeu? Isso, a alegria da gente é essa. Nós temos a centelha de Deus. Nós chegaremos a Deus. Nós somos aquilo que Deus é, a sua imagem e semelhança. Mas nós não somos Deus. E nem devemos agir como se fôssemos. Até porque a gente não está com essa bola toda. Né? Então, oposição entre fé e vida. Tomar muito cuidado com isso. Trazer a vida para dentro da fé. A nossa vida é divina. Né? Oposição entre o sagrado e o profano. Não acontece isso com vocês? Ah, não, isso aqui eu não posso mexer com isso. Ah, não, aquilo lá, não, isso aí. Né? Gente que não está errado, né? Eu chego na igreja, o que eu faço? Tiro o chapéu. Tiro o boné. Tira o boné, menino. O que é esse boné dentro da igreja? Né? Vamos trazer o boné para a igreja. Não é para botar o boné na igreja. Né? Quem usa chapéu para comer é judeu, não é verdade? Não é que eles têm que comer de chapéu para já poder sair? Porque eles têm isso dentro da cultura deles. A gente não é judeu. Né? Oposição entre a igreja e o mundo. Né? A gente tem dificuldade nisso, de perceber que o mundo e a igreja são a mesma coisa, são partes de um mesmo, dois lados de uma mesma moeda. Né? E a oposição entre identidade eclesial e ecumenismo. O que quer dizer isso? A gente acha que o cara, porque ele é evangélico, entendeu? Se eu ficar muito com o evangélico, eu vou perder minha identidade. Quem é que da outra vez falava que tinha no domingo tinha uma parente, uma sobrinha ou filha que era evangélica e dava discussão todo domingo na hora do almoço? Não, foi aqui, eu lembro. Vocês lembram que a gente teve essa conversa?
né? Então, a gente tem que, quanto mais nós conservarmos a nossa identidade e tivermos clareza da nossa identidade católica, mais facilmente conseguiremos conviver com os irmãos de outras identidades. Entendendo que quando teve esse Concílio de Trento, lá em 1400, os evangélicos, especialmente os de matriz luterana, passaram a ter uma identidade muito forte com a Escritura. Então, para eles, o que está escrito na Bíblia, mesmo que aquilo tenha sido apenas uma coisa que ele entendeu, ou que foi falado pelo pastor e que ele repete, não tem problema, não tem nada de errado nisso, né? Nós, do nosso lado, partimos para um caminho de catequese, de explicação da doutrina cristã católica. Então, a nossa identidade é com a doutrina, é com os documentos da igreja. E a identidade dele é com a Escritura. Quanto mais cedo eu souber disso, mais eu consigo entender o que ele fala. E consigo fazer com que ele entenda o que eu falo. Entende? Então, mas a gente não pode botar isso em oposição. Porque o que a gente fala vem da Escritura. Ou deveria vir. Né? A gente sabe que tem algumas coisas da igreja que não foi bem desse jeito. Né? Então vamos lá. Local da comunhão eclesial. O local onde vai acontecer, né, é a família. Né? É um local onde a gente vai ter a oportunidade de ser essa presença de Deus. Na paróquia e nas comunidades eclesiais. Até aqui, nada de novo, né? Nos conselhos pastorais e nos conselhos de assunto econômico da paróquia. Né? E aí, tem que dar um apertão no padre. Padre, você não vai decidir sozinho. Você não vai decidir pintar a igreja de cor-de-rosa porque eu não gosto de cor-de-rosa. Porque eu quero ter minha opinião também. Né? Às vezes tem padre que é mais aberto, tem padre que é mais fechado para isso. Né? E eu não quero nem entrar no mérito se o Marcos Cantelli é desse jeito ou não é. Não importa. Aí, o documento pede para que a participação dos leigos dentro da comunidade seja maior. Né? Que outros lugares vão ter? Assembleias e reuniões pastorais. É importante que o padre chame a comunidade para fazer assembleia. Pessoal, vamos continuar com o trabalho da cesta básica ou vamos parar? Pessoal, vamos fazer isso ou aquilo dentro da comunidade? Né? É importante. Quais são os nossos metas e planos para o próximo ano? Aonde vocês querem chegar com essa história de fazer grupo de oração? Entende? Porque você pode fazer grupo de oração e não tem meta nenhuma. Agora, você pode ter uma meta de fazer esse grupo de oração. O pessoal da Aparecidinha lá de Socorro, através do grupo de oração, virou um grupo de acolhimento de moradores, de pessoas bêbadas da rua, e eles têm uma comunidade terapêutica que eles cuidam. E provê as coisas. Entendeu? O meu grupo de oração é só para oração, ou será que nós, como grupo, podemos fazer uma coisa diferente? Está claro isso? Né? Como é que vai ser a nossa ação? Nas pequenas comunidades. Né? Então, essa, vamos dizer, é o primeiro momento dessa forma da gente começar a atuação cristã dos leigos, no social e no político, não deve ser considerada ministério, mas serviço cristão ao mundo na perspectiva do reino. Significa isso? Nós queremos e precisamos, exatamente agora, que é o momento em que todas as estruturas sociais estão demolidas, não estão? A família não está líquida?
Né? Não parece que está escorrendo pela mão? Né? A toda aquela estrutura de... Por exemplo, quem é pai mais jovem, quem é pai mais velho, sabia. Então, você quando ia ser mãe, você não tinha dúvida do que ia fazer. Você ia fazer o que a sua mãe fazia. Não é verdade? A senhora que tem aí uma juventude mais acumulada? Né? Mas não é. Você fazia... A minha mãe fazia assim, eu faço assim. Né? E eu não tinha, você não tinha dúvida se estava fazendo certo ou não. Qual era a dúvida do pessoal mais velho? Vingou? Cresceu? Foi bom, tá bom. É isso que se queria. Não morreu? Tá ótimo. Entendeu? É porque era por isso que tinha tantos filhos e tal. Agora nós temos um outro status. Agora nós temos um, dois filhos. Se o meu filho morrer, eu não sei como é que vai ser. Ontem ficamos até as 3 da manhã. O bonitão chegou, oi, pai, mãe, tudo bem? 3 horas da manhã. Entendeu? É, hoje a gente tem uma outra perspectiva, porque eu tenho 2 filhos, eu não tenho 10. Se morrer 2, eu vou ficar triste, mas tudo bem. Entendeu? Então, a gente tem um novo serviço cristão no meio da sociedade, uma transformação da sociedade. Então, essa sociedade nova, com esse jovem ansioso, que acha que vai morrer se não for na balada, né? Esse é um status nosso. Esse é um abacaxi que a gente tem que descascar. E que nós vamos construir, porque as estruturas sociais à nossa volta, de política, de educação, né? As escolas não estão, as escolas elas não estão agradando aos jovens, né? Nós temos que construir um novo jeito de entender a escola, de fazer. Não basta só obedecer. A gente tem que exigir do diretor, exigir do secretário de educação. Não, mas isso não está bom, isso não deve ser desse jeito. Né? A gente tá no momento da construção de um novo mundo na perspectiva do reino de Deus. Né? Vamos ver o que mais ele fala aqui. Assim, os movimentos sociais, entidades de classe, partidos políticos, conselhos de políticas públicas e outros, sempre à luz da doutrina social da Igreja, constitui-se um inestimável serviço à humanidade e é parte integrante da missão de todo o povo de Deus. Portanto, ser cristão, sujeito eclesial, né, e ser cidadão não podem mais ser vistos de maneira separada. Entende? Nós temos que nos envolver na política. Eu tenho que ser candidato? Não. Mas eu posso fazer uma política, eu posso agir politicamente não significa ser candidato, mas também significa ser candidato. Né? Vote na Paula da Santa Rita. Ai, foi o maior, pior experiência da minha vida. Você já foi candidata? Não, entendeu? Mas só que por que talvez tenha sido ruim? Porque talvez ela tenha se sentido sozinha. Porque talvez não tenha sido uma coisa que ela quis, mas que não foi uma vontade da comunidade. Ou talvez ela tenha sido candidata, mas não tinha um projeto da comunidade para sustentar a candidatura. Aí o que acontece? A pessoa se sente sozinha, se sente desamparada. E aí a política é muito triste. Porque o que você vai ver é a pobreza do sistema político. Deu para entender? A gente tem que agir, a gente tem várias formas de agir. Podia ser que você tivesse parado no Conselho Tutelar e fosse bom. Entende? Agora, outros podem ser vereador, porque ser vereador também significa entender o sistema político, as coisas como andam, que às vezes você começa uma política num mandato, mas quem vai inaugurar o que você fez é só o próximo, né?
Às vezes você tem o cara lá o cara das obras, a obra que você precisa que seja feita, como ele é amigo do outro prefeito que não foi eleito, ele então pega a sua obra, põe no fundo da gaveta, não deixa ninguém pegar para sair. Então, isso tudo faz parte da vida da política. E nós devemos encarar essa vida da política como também nossa. Por quê? Quem somos nós? Igreja. Né? Então, a ideia não é que nós vamos ser revolucionários, quebrar essa estrutura. Não. Vamos agir dentro da estrutura. Né? Ah, você gosta de ajudar doente? Então ajuda os doentes que você tem para ajudar. Você gosta de tratar do negócio das crianças? Então vamos atrás das crianças, vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Então a política não é vista só como uma política partidária, também como política partidária. Mas a política é muito mais do que isso. Porque o sentido da política grega, que é a origem de todas as políticas, é a arte de trabalhar o bem comum. Qualquer ação que trabalhe o bem comum é uma ação política. Mesmo que ela resolva o problema de uma família. E acho que é importante a gente também ter muita clareza de que, estando num serviço da igreja, como vocês estão, por exemplo, como ministros, em muitas situações onde vocês estão com o povo, com a comunidade, tomar muito cuidado com o que vocês pensam e dizer, eu acho isto, porque vocês são igreja para aquele povo. Quer dizer, o que é que a igreja fala? Se a gente for pensar nesse campo da política, por exemplo, aí eu acho que tal candidato é o mais indicado, enfim. Mas ele defende porte de armas, ele defende algumas coisas, e aí quando a gente olha a igreja é contra. Então, assim, ele não pode, eu não posso, como cristã, ver nele um bom candidato, porque a minha igreja me propõe uma outra coisa. A igreja nunca vai dizer vote neste ou vote naquele, né? Ela não vai se posicionar dessa forma, mas ela dá indícios, ela dá sinais, mesmo com relação a qualquer coisa. Ah, eu sou a favor sim do aborto, seria muito melhor do que botar filho e depois largar, abandonar. Isso é o que você acha. Você pode dizer para sua amiga aqui no particular, mas a hora que você está numa comunidade ou fazendo, né, levando uma comunhão, fazendo um momento de oração, enfim, o que você acha não importa. O que é que a igreja pensa a respeito disso? A gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido com relação a esse serviço. O que é que a igreja me diz nessa ação e naquela? Ah, bandido bom é bandido morto mesmo. Peraí. Né? O que é que a minha igreja me diz nesse posicionamento? Ah, mas olha só a bagunça que está, quer dizer, o cara vem e tira a vida e daí é muito, né? É muita folga. A gente, por mais que a gente não entenda, a gente precisa perceber que não é que a igreja ela é certa e santa o tempo todo, né? Mas ela vem procurando ser. E se eu sou também igreja, eu também preciso pensar como a minha igreja pensa. Né? E ainda mais vocês que estão. Alguns são ministros da palavra, por exemplo. Não é o que eu acho do evangelho, o que eu acho daquela palavra. Quer dizer, o que é que a igreja me diz? O que é que o Espírito Santo me inspira? Né? É preciso tomar muito cuidado. Né? E por fim, terminando agora, né, eu vou passar rapidamente o capítulo. Então, isso tudo que a gente falou até agora é o capítulo 1 e 2. O maior capítulo, que é o capítulo 3, ele também ele é para passar é mais rápido, porque ele é mais detalhado, né? Porque é ele que vai dar as diretrizes de como é que nós devemos, né, qual é a postura da igreja oficial e tal. Então, a ação transformadora da igreja e do mundo. Então, a gente já viu isso, né? Que agora a gente tem que pensar um pouco na igreja e no mundo. Né? E que a igreja começa a atuar agora não mais só olhando para dentro, mas olhando para o mundo. A igreja como comunidade missionária. Né? Uma igreja que vai visitar os doentes, uma igreja que vai atender os pobres, uma igreja que vai ver uma família que está com problema um problema social, qual que seja falta de comida, seja falta de juízo dos pais. Tem isso também, né? A gente tem que interferir nisso.
Você sabe qual é o problema de uma família desestruturada? Sabe? Eu sei, lá na comunidade terapêutica lá do pessoal lá do Socorro, eu sei qual é. Né? Gente que sai e entra na cadeia, gente que passa por várias internações de clínica de droga. Então, gente que morre sem ter necessidade. Um dado interessante, aumentou 40%, 40%. Eram 10, agora são 14. O número de meninos e meninas de 10 a 14 anos que se suicidam. Opa, temos que agir nisso aí. Quem é catequista aqui? Que não vê? Não tem problema nas suas famílias lá? Essa aqui é a professora de educação de criança. Não tem problema lá nas famílias também? Vamos agir? Vamos ver o que acontece lá dentro. Não é para se meter. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Posso te ajudar em alguma coisa? Porque às vezes o problema é simples, minha gente. Às vezes o problema é conseguir um encaminhamento para uma psicóloga, né? Mesmo que seja da prefeitura. Às vezes é simples. A Vanina teve um caso de uma mãe, a menina foi registrada anos depois do nascimento. Um ano depois do nascimento? E aí erraram a data. E ela estava um ano mais velha do que ela era de verdade. E ela passaria a criança para o primeiro ano, sem ter a maturidade para fazer o primeiro ano. E era uma situação injusta, porém, de acordo com a justiça. Né? Então, o que ela fez? Ela foi até a OAB, não, foi até o Conselho Tutelar, para saber o que podia fazer. O Conselho Tutelar encaminhou ela a mãe para a OAB, para conseguir um advogado, para mudar a data, né? E isso foi resolver o problema da criança e da mãe. Entende? Não foi uma coisa complicada. Outra coisa que aconteceu, um grupo de pessoas que a gente participava da zona rural não tinha segundo grau. Um dos vereadores da cidade, ele fazia transporte de alunos. Então, para ele, não tinha interesse que tivesse uma escola no bairro. Porque ele gostava de transportar as pessoas para a escola. Porque ele recebia. E aí a gente estava lá e falou, mas, quer dizer, eu não sabia da história do vereador, né? Por que a gente não faz aqui um telecurso de segundo grau? Aí vocês conseguem o diploma e a vida de vocês fica mais fácil. Ah, pode? Pode. Vou falar com o diretor de ensino. Ligar para o diretor de ensino. Diretor de ensino, a gente tem aqui um grupo da zona rural que está querendo fazer segundo grau. Eles têm um grupo de mais de 50 pessoas e eles querem saber o que é preciso fazer. Ah, não vou falar não, eu vou lá falar com eles. Lá veio o diretor de ensino, conversou com eles. No final, todo mundo agora lá está com diploma de segundo grau. O que eu fiz? Uma ligação. Entende? Nós não estamos falando de fazer coisa complicada. Nós estamos falando de perguntar para as pessoas o que elas precisam. Né? Tá bom? Ah, eu estou precisando de um óculos escuro. Ah, bom, isso aí não posso ajudar você. Entendeu? Essa parte não é arrumar óculos escuros para as pessoas. Só se ela for cega. Se tiver problema na luminosidade. Mas, assim, eu estou querendo ir para a praia, entendeu? Não é, a gente não há ideia nessa. Né? Aquilo que eu falei, igreja do serviço, da escuta, do diálogo. Né? Trabalhar dentro da igreja é uma espiritualidade encarnada. Né? Uma espiritualidade que tem a ver com a vida das pessoas.
que tem a ver com aquilo que as pessoas precisam e com aquilo que as pessoas são. Essa é outra coisa que fala aqui. E espiritualidade de comunhão. Né? Por que a pessoa não tem? Quem pode, pega. Quem não pode, né? Quem pode, paga. Quem não pode, participa. Né? Espiritualidade popular. Né? Trabalhar essa espiritualidade. Não é porque o cara vai uma vez por ano para Aparecida e que tem uma oração lá super verdadeira diante de Nossa Senhora. Lembra daquele filme Tapete Vermelho? Não sei se vocês viram. Né? Que o cara vai com a violinha dele e fala: olha, se eu resolver esse meu problema, você vai ficar com essa minha viola. Entendeu? Tudo bem, é a espiritualidade que ele aprendeu a ter. Não tem problema. As pessoas vão visitar você, enche a mesa de centro de santo. Não tem isso? Não menospreze essa fé, é bonita. É a fé que a pessoa tem. E qual é a lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu conhecimento. É todo o conhecimento que ele tem. É todo o amor que ele tem. Entende? Não despreze isso. Aprenda, né, a desfrutar disso com alegria, em vez de achar que isso é uma coisa de segunda categoria. Então, a formação do laicato católico, né, ela tem que ser mistagógica. Palavrinha esquisita, né? Mas que, na verdade, envolva vocês no mistério da igreja. Que seja uma formação celebrada, que seja uma formação onde vocês consigam perceber a presença de Deus dentro dela. E não uma coisa técnica. Né? Mas que você consiga perceber que aquela formação te transformou numa pessoa mais espiritualizada, te transformou, te fez perceber Deus de uma forma diferente. Né? Te envolva no mistério de Deus. Então, isso é o que eles chamam de mistagógico. Que seja uma formação integral. Né? Uma formação que... não esqueçam essa coisa muito escolar, mas que ajude você no seu crescimento pessoal. Né? E que ajude você também na sua autoestima. Que não trate você como... Sabe aquela piada aquele ranchinho, como é que chamava aquela dupla? Alvarenga e Ranchinho. Tinha uma das coisas que eles contavam que era assim. O Ranchinho chegava: Alvarenga, tô namorando. Ah, arrumou a namorada? Arrumei a namorada. E ela me elogiou. Ela falou: como assim ela te elogiou? Ela me chamou de idiota. Aí eu: ah, é? Chamou, mas isso não é elogio? Ah, não? Não é elogio, não. O que é então? Elogiar, idiota. Idiota é uma pessoa que você explica coisa, ela não entende. Entendeu? Não. Ah, então ele elogiou mesmo, né? Então, na verdade, quando você vai trabalhar a formação, você precisa ter certeza que todas as pessoas entenderam. Até aquele que tem um pouco mais de dificuldade. Porque qualquer um de vocês que saia daqui entendendo só metade, né, quando chegar em casa vai falar 25%, entendeu? Porque é normal disso. Daquilo que as pessoas falam, a gente guarda pouco. Guarda aquilo que para nós, né, foi mais importante. Né? E o que é importante? Importante é aquilo que a gente importa para dentro do coração. É aquilo que nos fez sentido. Então, o que vai fazer vocês construírem essa coisa nova vai ser o que um guardou, com o que outro guardou, com o que outro guardou, com o que outro lembrou, entendeu? E não de uma pessoa só, o que uma pessoa só falou. Por isso que é importante que todos sejam ouvidos.
e que a formação seja integral, né? Que ela leve em consideração todas as pessoas que integram aquele grupo. Que essa formação seja missionária e seja enculturada, que ela leve em conta a cultura de vocês. Se é um pessoal mais de zona rural, que tem as características de zona rural, por exemplo, de tal a tal época não é legal fazer reunião porque é época de colheita, por exemplo, né? Mas que leve em consideração o que aquela cultura pede, né? Uma formação que seja articulada, né? Que seja assim, que seja uma coisa que já seja mais ou menos funcional para todo mundo. Articulado o que é, né? O que é uma articulação? Que a gente dobra, né? Essa inteligência que o corpo tem, né? Que o joelho tem de dobrar, que o cotovelo tem de dobrar. Que a minha mão, por exemplo, ela não tem mais a inteligência de abrir, ela só fica fechada. Perdeu, né? Mas é uma inteligência do corpo. Uma formação que seja prática. Não só prática de ouvir, mas também prática de ser executada. Que faça sentido. Que você consiga perceber que aquilo tem a ver com a sua vida. Né? Uma formação que seja dialogante. Né? Que ela não seja uma coisa que o padre fala e que você escuta, mas que também vá de você também saber que pode perguntar, de você também saber que você pode participar daquele conhecimento. Que não é uma coisa que está fora de você, mas que dialoga. Que você fala, que o outro responde, pergunta, dá a opinião dele, né? Uma formação que muitas vezes ela vai ter que ser específica. Às vezes, porque as condições daquele grupo é uma condição específica. Então, você tem, por exemplo, um grupo que é muito forte em renovação carismática. Então, a sua formação, ou você vai, aí é uma opção do padre ou do orientador. Eu vou querer mexer com esse pessoal, vou querer dar uma formação mais encarnada, né, mais politizada, ou vou querer dar uma formação na linha que eles estão acostumados. Então, mas que seja mais específica, que ajude as pessoas a não sentirem o estranhamento, né? Uma formação que seja permanente e que seja atualizada. E por que é importante? Isso que a gente está vendo aqui já existe desde 1970 aí? Que eu falei aquela hora? 73. Agora, ela estava numa linguagem lá de 1973. E eu vou dar um exemplo que vocês vão entender de cara. Vocês acham que o Platão, que é um político que nasceu 400 anos antes de Cristo, podia dar alguma opinião sobre a internet? Era um problema deles a internet na época? O uso do Facebook para fazer bullying? Platão não poderia dar nenhuma pista de como fazer isso, porque ele nem sabia que isso existia, ou queria existir um dia. Isso é um problema que nós temos que resolver. Entendeu? Então, por isso que ela tem que ser permanente, e por isso que ela tem que ser atualizada. Porque o que acontece junto? O que nasceu junto com o avião? O acidente de avião. Existia acidente de avião antes do avião? Não existia. Então, as coisas vão acontecendo e os problemas das coisas vão acontecendo junto. Né? E a gente tem que lidar com isso, porque é assim que as coisas são. Né? A bicicleta apareceu e apareceu o tombo de bicicleta junto. Entende? Então, agora vai aparecer a ação dos católicos na sociedade. E o que vai aparecer? Os problemas da ação católica na sociedade. Vai ter gente que vai gostar, que não vai gostar, que vai achar que isso
que isso é coisa de PT, que isso é petralha, que isso é coxinha, que não sei o que lá. E aí a sociedade vai reagir a isso. E nós vamos reagir à sociedade. Mas nós temos que ter esse espírito de não agir contra, né? E a formação precisa ser planejada, né? Vamos fazer assim, assim, assado, dia tal. Vocês aqui, quando é que estava marcado esse encontro? Olha o tanto de gente que não veio. Entendeu? Sendo planejado, o povo já falta e não sei o quê. Imagina você falar, esse final de semana tem, vem aí, porque nós vamos... Não vem ninguém. Ok? Então isso aqui é a parte que os bispos mandaram para o padre ver. Né? Para o padre não, né? Para o padre e para quem estiver fazendo formação junto com ele. Né? 4 princípios da ação transformadora na sociedade. Tá? Esses são princípios que vocês têm que levar em consideração. O tempo deve ser superior ao espaço. O que acontece é mais importante do que o lugar onde acontece. O que nós devemos fazer é mais importante do que o lugar onde isso vai acontecer. A gente não tem que estar tão preocupado, por exemplo, se um pessoal está com fome, isso tem que ser mais importante, né, do que a forma que a gente vai, o local onde a pessoa está, entendeu? A pessoa está com fome. Ah, mas é lá nos cafundós do Judá, então não é comigo. Entendeu? Percebe aquela coisa que tem de funcionário público? Ah, não, mas isso não é meu departamento. Né? Tudo é departamento de todos nós, porque nós somos o departamento. Entende? Nós somos a carne moída que o padre põe para moer mais ainda, né? Não é isso que o pessoal fala? Que está moendo carne moída? A gente é a carne moída que vai moer mais uma vez. Nós somos o departamento. Então, é mais importante que a gente se preocupe com as coisas que acontecem de fato do que com onde elas acontecem, se é se é a nossa paróquia ou se não é, enfim. Ou outra coisa que acontece, vem um pobre, eu quero uma cesta básica. Mas de onde você é? Entende? Não vou dar porque você pega a cesta básica em todos os lugares e depois sai vendendo. Entende? A gente entra num julgamento que pode ser até que faça isso, mas o pobre se defende como pode. E a nossa função não é dizer para ele como ele deve ser, mas ajudar. E ajudar ele até a entender que isso não é a melhor coisa que ele deve fazer. E eu faço isso porque eu amo. Que eu sou capaz de amar uma pessoa que faz uma coisa que não me agrada. Entende? É muito interessante isso que ele fala. Então, esse é o primeiro, né? O tempo é superior ao espaço. A unidade deve prevalecer sobre os conflitos. Né? É importante que a gente sempre tenha isso muito presente. Você não concorda? Não concordo. Então, e aí Santo Inácio tem uma dica ótima. Ele fala, se o seu irmão está fazendo uma coisa errada, ou que você não concorda, pergunte como ele entende o que ele está fazendo. Por exemplo, sei lá, ela tem a família da polícia. Então, na família dela, tudo é da polícia, eles dão tiro, pancada, sei lá, né? A gente tem até um amigo padre que é da polícia. Né? Então ele acha isso, que é tudo, os bandidos não têm chance, não sei o que. Aí ela fala isso, aí você não concorda com isso. Né? E aí você fala, mas por que você fala isso? Aí ela vai falar, porque a minha família é da polícia, porque meu pai foi assassinado por bandido, e porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Entende?
Você pode não concordar com ele, mas você é capaz de amar porque você entende por que ele pensa desse jeito. Não é importante isso na catequese? As crianças não trazem a bagunça da família para dentro das catequeses nossas, né? E a gente tem que ser capaz de não julgar e de acolher isso de alguma forma. Então, a unidade nossa, né, a coesão que se fala, ela deve ser mais importante do que os conflitos. Ah, fulano de tal é velho, não sabe ser moderno como nós. Agora vou jogar ele fora porque ele é velho? Será que a sabedoria dele não vale nada pra gente? Entende? A realidade é mais importante do que as ideias. Né? Vamos nos preocupar com a realidade, com aquilo que está acontecendo de fato, do que com a interpretação das ideias. Né? Nós temos um povo, né? Sei lá, endividado, faminto, pobre. Isso é uma realidade. Então, mas o Alckmin pensa de um jeito. O Amoedo pensa de outro jeito. Parecido, mas é outro jeito. O Lula pensa de outro jeito. E a Marina Silva pensa de outro jeito. Entendeu? Mas isso não muda o fato do pobre ser pobre. O pobre está com fome. Entendeu? Mais importante do que o que você pensa é você falar, mas o cara está sendo atendido? Né? É que nem, por exemplo, não sei se vocês têm isso, eu tenho uma pessoa muito próxima que ela tem um sofrimento que a irmã tem, que tem a família, que é da família deles. São depressivos. Mas eles têm lá os motivos deles para ser desse jeito. Mas é uma ótima pessoa. Uma pessoa que é capaz de amar, é capaz de tirar comida da boca para dar para o outro. Entendeu? Agora, só porque ele é depressivo, eu vou jogar ele fora? Entende? Tem gente que é triste, tem gente que é da característica da pessoa. Então, a realidade é mais importante do que as ideias que a gente tem da realidade. Vou explicar para vocês só mais um exemplo, né? O que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa narcisista não é a pessoa que só pensa nela. Uma pessoa narcisista é uma pessoa que ama a ideia que ela tem dela mesma. Porque nem aquilo que ela pensa que ela é de verdade. Né? A gente é assim, né? Vocês estão vendo aí o cara meio careca, meio esquisito, assim, né? Mas eu tenho, a minha imagem pessoal é uma imagem. Mas ela não é a imagem que vocês estão vendo. A minha imagem é real e a imagem de vocês é real também. Né? E a imagem de vocês não muda a pessoa que eu sou. E a minha imagem de mim também não muda e nem tira os defeitos que eu tenho. Deu para entender isso? Né? Transfiram isso para a comunidade, transfira isso para aquelas pessoas que você gosta mais ou menos. Independente da sua opinião, a pessoa é o que é. Né? E se você se aproximar dela, você vai ver que ela é tão adorável quanto detestável. Porque todos nós somos assim. Né? E é o último princípio, que o todo é superior à parte. É mais importante que a gente resolva e que as coisas sejam eleitas, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. 50 pessoas resolveram fazer de um jeito. 50,1 né? 49 das pessoas decidiram fazer de outro jeito. As 49 aderem ao grupo das 50. Porque só as 49 não darão conta. Só as 50 não darão conta. Nós só vamos conseguir se nós estivermos todos juntos. E nesse sentido a gente tem que entender que o todo é mais importante do que a parte.
O que o grupo pensa é mais importante do que o que eu penso. O que o grupo quer pode dar errado ou dar certo. Só um exemplo. Quando a gente estava lá no Parque dos Estados, em São Paulo, em Bragança, resolveram fazer uma mudança no trânsito. E a gente participou do processo. Só que quem foi na reunião do processo foi um pessoal específico que morava numa das ruas. E eles escolheram de acordo com o jeito que era melhor para eles. Mas ficou uma porcaria pro resto do bairro. Nós tivemos que suportar os 2 anos para fazer o teste, reclamando, né, para mostrar que não deu certo, para que a municipalidade lá aqui em Bragança mudasse o sistema de trânsito para um sistema de trânsito que fosse melhor para o bairro e não só para as pessoas daquela rua. Deu para entender isso? Às vezes é simples assim, prático assim. Foi decidida? É a decisão errada? Talvez seja. Mas é quem estava lá para fazer. Mas é quem foi participar da reunião. Como é que fala o Bolsonaro? Ok, gente. Não tem negócio que ele fala assim? É desse jeito, ok. Vamos lá. Vamos lá. Onde vai acontecer a ação dos cristãos? Primeiramente na família. A ação dos cristãos não vai acontecer na família. Deve acontecer no mundo da política. Deve acontecer no mundo das políticas públicas. Deve acontecer também no mundo do trabalho. Né? Nós também podemos e devemos ser presença da igreja no local de trabalho. Não como pregador necessariamente, né? Mas como uma pessoa que está com quem as pessoas podem contar. Pode contar com aquele lá porque ele é da igreja. Né? Deve acontecer no mundo da cultura. Né? O mundo da cultura deve conhecer as nossas produções culturais. Né? Devemos trabalhar na pastoral da comunicação, que é o Márcio Cantelli, né? Que ele é o responsável. Né? E por último, a nossa ação deve acontecer na ecologia, na nossa casa comum, na terra. Né? Quando você, sei lá, Ano Novo, praia de Copacabana, copo de plástico, resto de droga, seringa, tudo lá. Quando você sai de lá, você acha que foi um humano que passou por lá? Entendeu? Que rastro é esse que nós estamos deixando por onde a gente passa? Um rastro de lixo, né? Ou um rastro humano? E eu acho que tem uma outra coisa que nós podemos ter como imagem, que é essa ideia, eu não sei vocês que são mais... Quem é da zona rural mesmo aqui, que mora? Quando você vai andando com uma criança pequena, não é comum que você pise no barro e fala para a criança, pisa onde eu pisei, para não escorregar? Não fazem isso? Assim a gente deve ser com a sociedade. A gente deve... Suja o seu pé de barro, não tem problema. Entendeu? Mas ajuda os outros a caminhar sem escorregar. A gente aprendeu isso com os pais da gente. É justo que a gente consiga fazer isso com os nossos amigos, os outros que não participam da igreja. Né? E acho que é importante que a gente sempre tenha essa atenção, é uma atenção amorosa. Esse cuidado. Né? Eu gosto muito dessa imagem. E eu vejo muito isso, as pessoas fazendo isso. E é bonito, não é? Você ir lá, mete seu pé na lama, fala, pisa aqui que você não vai sujar tanto santo. Quando a gente vai fazer as novenas de Natal, que é assim, né? Ainda muitas pessoas idosas. Então, os mais jovens vão com o celular para crianças, idosos, já escolhendo a mão, passando certinho. É meio que acontecendo uma coisa. É isso, nós somos... Certa, né?
Sabe por quê? Porque não há mais diferença entre eu e você. O que acontece comigo importa e tem consequência no que acontece com você. O que acontece com você também me afeta, né? Os indianos e os budistas, eles têm uma doutrina deles lá que se chama a ilusão da separatividade, né? Eles falam que a gente tem que acabar com a ilusão da separatividade, acabar com a ilusão de que o que acontece com você não tem a ver com o que acontece comigo, né? Eu tenho mais isso porque eu preciso das pessoas para tudo. Então, para mim, isso é uma questão de dia a dia, né? Mas as pessoas que estão aí no mundão, elas estão cada vez mais individualistas, né? Cutucando o celular. Estou sozinho, né? Ainda bem que eu tenho celular porque eu vou ficar sozinho, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente tem que largar, a gente tem que ajudar as pessoas a entender que a gente tem que abrir mão dessa ilusão da separatividade. Vamos um pouco pensar nos caminhos que a gente tem que ajudar, né? Incentivar a juventude a participar das instâncias decisórias da igreja e da sociedade. Ajudar o jovem a perceber, a construir um espaço do qual ele se sinta parte. Porque hoje em dia, pelo menos na minha casa, eles têm uma sensação de solidão e de que não fazem parte de nada, né? Criar e fortalecer pastorais sociais com espírito missionário e que lutem por políticas públicas e de inclusão social, né? Trabalhar as pastorais sociais, né? Não sei se aqui também diminuiu muito a pastoral das crianças lá, como é que chama? Pastoral, como é que chamava lá da Zilda Arnes? Pastoral da criança mesmo, né? Não sei como é que está a pastoral da criança de vocês, se funciona. Entendeu? Vamos voltar. Vamos acompanhar o crescimento das crianças, pelo menos da nossa paróquia. Vamos abrir isso para a comunidade, né? Incentivar a juventude a participar das instâncias de igreja e sociedade. Cuidar para que as pessoas idosas sejam atendidas pastoralmente e que tenham espaço e condições de participar das atividades da igreja. É isso aí que você falou. Esse cuidado tem que ter. Ajudar o idoso, tem que levar de carro. Precisa de carro para levar fulano de tal que não anda? Entende? Ilusão da separatividade. Entendeu? Temos que trabalhar isso, né? Incentivar os cristãos leigos, bem como os ministros ordenados, a que inseridos numa sociedade pluralista no ponto de vista cultural e religioso, vivenciem e construam caminhos de diálogo ecumênico. Ajudar, né? Vocês estavam, lembra? Não sei se deu certo aquilo que a gente falou da última vez, de promover o diálogo interparóquias primeiro e depois, né? Para ser ocupado o interreligioso, né? É difícil, às vezes interparóquia é mais difícil do que o interreligioso, né? Mas a gente tem que se concentrar nisso. A gente tem que não se concentrar, mas a gente tem que cuidar disso. Quem planta, quem é que cuida de planta aqui? Alguém cuida? Qual é a senhora gosta de fazer as plantinhas? A avó dele gosta. A avó dele pega uma folha e fala, eu quero fazer uma muda disso. Aí ela vai lá e enfia a muda a folhinha lá e depois aparece uma planta. E ela vai lá e conversa com a planta e não sei o que lá e tal, né? A gente tem que cuidar disso com o mesmo carinho de uma pessoa que quer cuidar de uma plantinha ou de algo assim, né? Vamos pensar nisso? Cuidado.
Né? Essa é uma das palavras de ordem. E no fim, por fim, ele fala sobre o compromisso. Ainda tem uns minutinhos aí. Envolver todos os cristãos na reflexão e aplicação desse documento. 2. Celebrar o dia do cristão leigo na solenidade de Cristo Rei. Né? Essa é a proposta do ano do leigo. Estimular que no decorrer do mês de novembro haja uma ampla discussão sobre a vocação dos leigos cristãos na igreja e na sociedade. Isso aí deve vir. Será que vem algum documento, alguma coisa da igreja hierárquica? Ou vai ser uma coisa paroquial? Acho que vai ser paroquial. Tem a comissão diocesana, acho que eles vão mandar um material para trabalhar na sala. Então, isso é um pedido dos bispos, né? Então, tem agosto, mês das vocações. Setembro, missões, né? Da Bíblia. Outubro, missões. Novembro, mês do leigo. Né? Então, aí vai ter lá a primeira semana isso, segunda semana aquilo e tal. Celebrar no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Né? E voltar a ação da igreja para essa valorização do trabalho e denúncia de tudo que é contrário à dignidade do trabalho. Né? O Francisquinho está cutucando o diabo com a vara curta. Né? Quanta injustiça a gente não tem visto nos últimos tempos de trabalho, né? Essa reforma de trabalhista que fizeram aí. Não, vamos melhorar o emprego. Melhorou o emprego? Acho que não melhorou, né? E os direitos diminuíram, né? Recuperar e divulgar os cristãos leigos mártires e daqueles que viveram o seu compromisso batismal no cotidiano da vida e se tornaram ou são referências. Né? Quantos aqui na comunidade não são referências, não são leigos? Lembra do seu Toninho, não sei das quantas. Né? Recuperar essas pessoas, trazê-las de volta para a comunidade, mesmo que já tenham morrido. Não vai desenterrar ninguém, né? É só para falar deles. Né? Lá na Tailândia tem um lugar lá que eles fazem isso, né? Eles tem um dia lá que é a celebração dos mortos. Eles então trazem as pessoas mortas, põem elas sentadinhas assim É maluco, eu vi isso num documentário. Aí você vai lá e põe um dinheirinho na mão do morto e tal. Né? Mas não é esse tipo de coisa que nós estamos falando, né? Lembra do seu João, que ajudava todo mundo e não sei o que lá? Lembra do dono da fazenda tal, que sempre quis ajudar? Quer dizer, não sei se ainda tem essas pessoas, dono de fazenda, mas enfim. Né? Criar ou fortalecer os conselhos regionais e diocesanos de leigos. Isso é um desafio do bispo, né? E talvez o do padre, mas normalmente do bispo. Fortalecer e ampliar o diálogo e o trabalho junto às diferentes formas de expressão do laicato. Né? Fortalecer. Pastoral da família tem que estar unida à pastoral do batismo. Porque tem um trabalho muito próximo. Pastoral do batismo tem que estar unida ou conversando com a pastoral da criança. Né? A pastoral da criança tem que estar unida com a pastoral da saúde. Entende? A gente tem que estar conectado. Esse é um desafio muito grande, ainda mais em tempos de tanto individualismo como o nosso. E por último, realizar o ano do laicato, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Estamos aqui fazendo essa ação de realização do ano do laicato, né? Fazendo acontecer encontros em que a gente consiga refletir sobre esse assunto. E por último, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma oração final. Podemos ficar de pé um pouquinho? Antes da partilha, só para a gente terminar esse período.
E aí nós vamos sentar de novo e fazer a partilha. Então, vamos pedir a Maria, mãe da igreja, cheia de fé e de graça, e que foi totalmente consagrada ao Senhor, que foi exemplo de mulher solícita e trabalhadora, que acompanhe em nós, todos os leigos e leigas, seus filhos e filhas, em cada dia da nossa vida, e que sob a sua maternal proteção, ecoe nos nossos corações as suas palavras. Fazei tudo o que ele vos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos preparar então para dar uma resposta a esse motivação do nosso ano do laicato?